Olá, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Danilo Frata, analista técnico, iniciando mais um radar de médio prazo que eu faço todo domingo aqui, onde o foco é trazer estudos com o gráfico semanal com a intenção de auxiliar você em alguma tomada de decisão. Se você quiser o estudo de algum ativo para o médio prazo, basta solicitar no comentário desse vídeo e semana que vem eu venho aqui e faço o estudo para você. Essa é uma semana muito importante, pessoal, porque nós temos fechamento de mês na quarta-feira. E eu irei realizar para vocês, como tradicionalmente eu sempre faço, o estudo de longo prazo na virada do mês, que estará disponível aqui na sua playlist, beleza? Não esqueça do seu like, do seu joinha, muito importante e relevante para o trabalho aqui no YouTube, e claro, se inscrever no canal e compartilhar com os seus amigos este conteúdo. Vamos começar então aqui com o calendário econômico que pode movimentar os mercados nesta semana. Segunda-feira nós temos feriado nos Estados Unidos, então aqui no Brasil provavelmente vai ser um dia com um volume extremamente baixo. Aí nós temos o índice de evolução de emprego aqui no Brasil. Terça-feira de muito relevante IGPM e IPP, que são dados de inflação aqui no Brasil, e aí nós temos confiança de consumidor nos Estados Unidos. Quarta-feira nós temos de muito relevante aqui no Brasil, taxa de desemprego, e aí nós temos de relevante discurso do membro do FONC nos Estados Unidos, ofertas de empregos JOLs nos Estados Unidos. Quinta-feira, muito relevante aqui no Brasil, PIB, e aí nós temos variação de preços nos Estados Unidos, pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, e temos também PMI nos Estados Unidos e estoque de petróleo na quinta-feira nos Estados Unidos. E sexta-feira, de muito relevante, nós temos PIB no Brasil, produção industrial no Brasil e, claro, o payroll, que é o dado de emprego nos Estados Unidos, que é um dos principais indicadores do mundo. Tá aí, então, a agenda econômica desta semana. Vamos, então, aqui para os mercados, verificar as suas possibilidades para o médio prazo. Começar aqui pelo mercado americano, o índice DXY, terceira semana consecutiva de alta. Se nessa próxima semana fechar na máxima em cima da resistência, indica fim da tendência saudável de baixa do prazo mais longo. Nós temos um cenário de baixa do prazo mais longo e se fechar na máxima, aí, conforme eu comentei, né, nós teríamos um movimento a princípio de indefinição deste prazo mais curto, tá certo? Para tentar retomar a tendência de baixa deste ponto atual, teria que fazer uma semana bem vendedora e voltar a cair para perder fundo. O S&P 500 subindo, tá, pessoal? Nós temos então aqui um pivô e um gift, tá certo? Então, rompendo a máxima desta última semana, podemos ter um rally de alta aqui no S&P 500. Prazo mais longo a tendência de alta, prazo mais curto o cenário de alta. Para acelerar o movimento, então, romper a máxima dessa última semana, onde poderia ser uma semana de forte alta, tá certo? Enquanto ficar acima dessa minha linha vermelha aqui, mantém expectativa de alta do prazo mais longo e do prazo mais curto. Dow Jones, que é o mercado americano mais fraco, ainda temos um cenário de alta, ainda temos bandeira de alta armada. O prazo mais longo, o cenário é de alta, o prazo mais curto aqui nós temos a formação de uma bandeira que é ainda válida. Então, para tentar consolidar esse cenário comprador, né, nesta próxima semana, romper a máxima dessa última semana, que é um martelo, que é a possibilidade aqui de um pullback, ele teria que subir e romper este topo para depois acionar a bandeira. Então, este é o cenário de alta, que é o cenário atual mantido no Dow Jones. Para anular esse cenário de alta, tem que fechar com uma barra vendedora abaixo aqui desta minha linha vermelha. Então, muita atenção aí nos ativos do índice Dow Jones, que podem ter uma alta relevante nessa próxima semana, se romper a máxima semana passada. No mercado americano, o mercado mais forte de todos é a Nasdaq, né, pessoal? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 semanas consecutivas de alta, disparou mais uma vez, acionou aqui o pivô de alta deixado na semana anterior. Nós estamos em canal de alta, tendência de alta, está aqui, chegou no primeiro alvo, próximo alvo aqui é a região de 13.700, está numa região de pressão de venda, então seria natural aqui sentir alguma pressão de venda nessa semana, já que vem de várias semanas consecutivas de alta, tendência forte de alta na Nasdaq. E aí nós temos Londres, Reino Unido, um cenário bem complexo, aí o prazo mais longo por enquanto é de alta, o prazo mais curto aqui um cenário mais lateral, caiu forte nessa última semana. A Alemanha, pessoal, segue num cenário bem saudável de alta, o prazo bem mais longo é de alta. Aqui nós temos
a formação, né, de bandeiras de alta. Nós temos aqui a formação de um canal de alta, que é isso aqui que eu desenho para vocês. Tá? Então, para retomar a tendência de alta a partir do ponto atual, romper a máxima histórica, tá certo? Que é romper a máxima da semana e da semana anterior. Se for corrigir, tá para corrigir tranquilamente aqui até essa linha de suporte e a base do canal de alta. E aí nós temos o petróleo, que nessa última semana fechou com uma leve alta, tá? O petróleo aqui a gente não tem direção para o médio prazo, nós temos um retângulo, então anulou aqui a chance de single bar deixada na semana anterior. Para a tendência de baixa tem que fazer um pivô rompendo essa estrutura para baixo, tá certo? E para manutenção do cenário de indefinição, romper a máxima dessa última semana para tentar testar topo. Índice de ferro caiu forte nessa última semana, segue em forte tendência de baixa, no momento realizando correção lateral. Índice de emergentes segue aqui no cenário comprador, agora está armando aqui uma bandeira de alta. Nós temos aqui do prazo mais longo o cenário de alta, o prazo mais curto é esse cenário de indefinição, mas nós temos aqui, conforme eu já comentei, a formação de uma bandeira de alta, tá certo? Então, nessa próxima semana, se romper a máxima da semana e ficar acima, né, acionaria a bandeira, e se acionar a bandeira e fechar com pivô, é um cenário aí de possível rally de alta para as próximas semanas. Então, esse é o cenário de alta. Para o cenário de baixa, tá? Teria que fechar forte com pivô de baixa aqui abaixo dessa minha linha azul, tá certo? E o Bitcoin se mantém aqui dentro de um cenário comprador, de um cenário de alta, fechando aí com segunda semana neutra, tá certo? Quem me acompanha há mais tempo, comentei para vocês a oportunidade de ombro, cabeça a ombro, comentei para vocês aqui essa oportunidade de pivô, o pivô não, desculpa, né? O martelo, depois o pivô que eu a princípio não falei por causa do tamanho do stop, e segue aí no cenário comprador, mas mais complexo lateral, tá? Se o Bitcoin cair nessa próxima semana, quer fazer isso, suporte em 24 mil dólares. Se subir forte, resistência em 30 mil dólares, tendência de alta por enquanto para o Bitcoin, tá? Então aí os mercados internacionais. Vamos então agora para o índice Bovespa, né? Verificar como é que foi o seu fechamento na semana. Lembrando aos amigos que neste mês de maio, então, eu realizei o lançamento das minhas 3 assinaturas de recomendação. Assinatura DF curto prazo para recomendação de swing trade curto prazo, DF carteira semanal, que são as minhas 3 carteiras semanais, e o DF full, onde você leva, né, o combo aí da assinatura de curto prazo e da carteira semanal. Todas as assinaturas estão com promoção de Black Friday. Eu reativei a promoção parcelada aqui com 30% que o pessoal vinha me pedindo, né? Qualquer dúvida, só me chamar no WhatsApp que eu tiro dúvidas para vocês das assinaturas. Fechado, galera? Aproveite aí a super promoção que agora nesse mês de junho aí irão se encerrar. Então, Ibovespa, galera, segue aqui no cenário extremamente comprador, né? Nessa última semana fechou com uma barra de dúvidas, subindo 0,15. Nós temos aqui no prazo mais curto do médio prazo a tendência de alta, né? Que é este movimento. Rompeu aqui esta LTB, então mantém o cenário de alta enquanto ficar acima dessa minha linha de referência azul e enquanto ficar acima aqui de 106 e 108. Cenário comprador para retomar o movimento de alta, né? Romper a máxima dessa última semana, onde eu tenho resistência relevante aqui em 12 mil pontos e 14 mil pontos. E o próximo alvo por Fibonacci é aqui, né? Nesta região de 115 mil pontos. Tendência bem compradora do nosso mercado para o médio prazo, tá? Danilo, temos chance de voltar para um cenário baixista? Tem ainda, tá, pessoal? E é isso, eu vou revelar para vocês no meu estudo de longo prazo que eu vou fazer no fechamento da semana, porque no longo prazo, no nosso mercado ainda é vendedor, tá? E para tentar retomar a tendência do longo prazo de baixa, tá? Teria que anular a tendência de alta do médio prazo, que seria, por exemplo, nessa próxima semana cair forte, na outra também, tá? Onde voltaria para essa LTB. Então, seria apenas este o cenário vendedor para o Ibovespa, teria que ter aí uma forte queda nas próximas semanas. Fora isso, segue extremamente comprador para o médio prazo, né? Com suporte em 108 e 106, enquanto ficar acima dessas regiões, mantém expectativa de alta, onde eu tenho alvos aí para resistência, né, da região 112 e 113, e depois alvo por Fibonacci em 115 mil pontos. Juros, galera, juros dessa última semana, fechou com mais uma semana de queda, aqui o DI 28, tendência de baixa, acionou a bandeira, chegou no alvo aqui
desta single bar segue em forte ciclo de queda os juros, enquanto ficar em forte ciclo de queda, né? O Ibovespa vai continuar subindo por correlação contrária. Então o mercado já está precificando a queda dos juros. Quando acontecer efetivamente a queda dos juros, né? Provavelmente vai já estar tudo precificado na Bolsa do Brasil. Aqui o juros perpétuo também caindo forte essa semana. Acionou aqui o pivô e os gifts, tá? Próximos alvos aí, lá para a região de 10 dos juros perpétuo. Nós temos então o dólar aqui nesta semana. Deixa eu dar uma limpada neste meu gráfico para vocês aqui. Pronto. Então nesta última semana o dólar fechou com uma barra neutra de dúvida. Aqui é o gráfico ajustado, tá, pessoal? O gráfico ajustado tem diferença para o gráfico não ajustado. Tendência de baixa há bastante tempo. No atual momento a gente está dentro desta consolidação mais curta, né? Seguimos em tendência de baixa, seguimos sem sinal de reversão, tá? Então, para retomar a tendência de baixa a partir desse ponto, perder a mínima dessa última semana, que é ficar abaixo aqui de 4.900 e acionar essa single bar, tá? Ainda temos single bar. Então, para retomar a partir desse ponto, né? Cair forte nessa próxima semana, que é fazer isso, e aí retomaria a tendência de baixa, onde eu conseguiria projetar aqui essa single bar para baixo. Essa single bar para baixo tem alvo em 4.800, próximo alvo para o Fibonacci da tendência de baixa, a região de 4.870. Eu tenho alvos bem mais longos aí, né? Seria aqui próximo alvo relevante 4.700, 4.600 da tendência de baixa, sem nenhum cenário de reversão. Se for subir forte nessa próxima semana, resistência relevante em 5.100, tá certo? E aí, se romper 5.100, resistência relevante em 5.200. É esse o cenário para o dólar futuro, aqui o gráfico ajustado. Vamos para o gráfico não ajustado, tá? Segue aqui também em tendência de baixa e aqui é o mesmo cenário, tá, pessoal? Também deixou aqui uma possível single bar. Para acionar a single bar aqui tem que perder 4.900, muda um pouquinho os valores no gráfico ajustado e não ajustado, né? Aqui é o gráfico não ajustado. E aí, para acionar a single bar, perder 4.900, com alvo aqui na região de 4.800. Eu tenho alvo para o Fibonacci 4.800, 4.700, tá? Se for subir forte semana, resistência relevante em 5.100. Então, segue aí em tendência de baixa, no movimento agora um pouquinho mais complexo, lateral, para o dólar no curto prazo. Vamos então para os principais ativos do nosso mercado. Antes disso, esqueci aqui, né? Vamos dar uma olhada no IFIX. O IFIX não tem nada de relevante, né, pessoal? Está numa região de pressão de venda, deixou uma barra pequenininha compradora aí para tentar corrigir e perder a mínima da barra. Super ciclo de alta, movimento totalmente atípico, né? Vamos então agora para os principais ativos do nosso mercado. Ambev, pessoal, no gráfico semanal, mantém aqui um cenário de alta, né? Que é mais agressivo, dá para comprar assim rompendo a máxima dessa semana. O stop aqui 13,95, tá certo? B3CA3 segue em tendência de alta, tá certo? Mas não vejo entrada aí, última entrada 12,70. Quem está comprado stop 11,20 precisa corrigir para ter compra. Banco do Brasil segue em tendência de alta, né? Quem está comprado stop 13,8,90. Não vejo entrada nesse ponto. Bradesco segue em tendência de alta, quem fez o pivô aqui em 14,90 deu gain, aguardar correção para ter compra. BPAC em tendência de alta, quem comprou aqui a single bar 23,30 gain essa semana, encerrado o movimento, aguardar correção para se pensar em compra. ELET3 tentando reversão para a tendência de alta, quem quiser comprar estabilizado, rompendo a máxima da semana com stop em 32,47. Se confirmar que o pivô que ainda não foi confirmado, entra em tendência de alta. EQTL3 eu vou pular, que a gente tem posição nas minhas assinaturas. Itaúsa não vejo entrada aí, última entrada aqui, né? 8,80. Quem está comprando stop curto 8,30 para compra esperar correção. Itaú, mesma coisa que Itaúsa, andam juntas, né? Petrobras, que foi um dos grandes destaques de alta do índice Bovespa semana, né? Subindo 3,40. Quem comprou aqui para reversão foi 24,50. Quem quiser comprar aí não estaria de toda forma errada, rompendo a máxima semana passada, com stop na casa de 23,80 para voltar para a máxima histórica. RADL3 não tem nenhuma possibilidade de compra aí, tá? Última compra 25,30 ou single bar 26, ganhou a demi stop. Rente não tem possibilidade de compra aí, última entrada de médio prazo 58,60, ganho a demi stop, aguardar correção. Suzano não tem entrada de compra aí, né?
deixando uma barra de dúvida na resistência, tá? Por enquanto, sustento o cenário de baixa para retomar a tendência de baixa, perder a minha semana. Se na próxima semana fechar com uma barra compradora ali na resistência, tá? Que seria uma barra assim, encerra a tendência de baixa, tá? Vale 3, super ciclo de queda, né? O índice de ferro sai caindo forte, chegou aqui, meu alvo de Fibonacci é trade contra tendência. A gente estava vendido no meu canal do Telegram, né? Quem quiser participar, o link está na descrição deste vídeo, que é um canal aberto, onde eu trago estudos para vocês, informações dos mercados, e antes de eu ter as minhas assinaturas, eu estava soltando um monte de call de médio prazo e de curto prazo. Agora estou gerenciando as operações e eventualmente eu vou abrir novas operações para curto prazo e médio prazo, né? Mas claro que o foco vai ser as minhas assinaturas dos meus clientes. Nós entramos vendidos, se eu não me engano, aqui nesta barra, né? Eu encerrei antes, aí chegou aí em alvos mais longos. Tendência de baixa aqui, operar gráfico diário, tem espaço para corrigir. E VEG, tá? VEG segue consolidada lateral aí, tá, pessoal? Extremamente complexo. Para ter movimento tem que perder a região aí de 39 ou romper 40, tá? Tem que acertar rompimento. Ativo bem lateral por enquanto. Então aí os principais ativos do nosso mercado. Vamos então para os destaques de alta e de baixa desta semana. Lembrando que a minha lista aqui tem mais de 200 ativos do Brasil, né? Vamos começar com o IFCM3, né? 49% de alta nesta semana que se encerrou. Tendência de baixa, não tem entrada para médio prazo. Quem comprou foi fundo rompendo a máxima de semana para trade contra tendência. Médio prazo, quem opera com tendência, gain o ADM stop. PN4, 35,60 de alta, não tem entrada nessa semana. Quem comprou médio prazo foi rompendo a máxima da semana passada, né? Isto aqui é um pivô com gift, tá, pessoal? Então, quem comprou, parabéns. Gain o ADM stop, não teremos entrada nesta próxima semana e talvez nem nas próximas. Neogrid, médio prazo, pessoal, indicando aqui possibilidade de reversão de tendência. É um pivô de alta. Nós temos aqui armado, inclusive, um ombro, cabeça a ombro para reversão. Rompeu aqui uma LTB, então ativo aqui revertendo para alta. Quem for operar no médio prazo, compra habilitada rompendo a máxima da semana, stop mínima da semana para a reversão. Mobile 3 subindo 21,76, não tem entrada na semana, né? Tendência de baixa corrigindo. Melk 21,25, não teremos mais entrada em nenhum prazo nesse ativo. Quem pegou a reversão foi aqui a deriva, o pivô com gift, né? Foi justamente aqui 13,18, gain o ADM stop. Vai demorar semanas para ter oportunidade. NJQQ, reversão de tendência, tá? É um pivô de alta, o problema desse pivô é o tamanho do stop aqui, né? O stop aí até não tá caro, 23% para médio prazo, tá ok. Quem quiser operar, rompendo a máxima semana, stop mínima da semana, né, pessoal? Reversão de tendência, tendência de alta. Alpa 4, reversão de tendência, não temos mais entrada aí. Ativo que eu comentei aqui para vocês nas redes sociais, curto e médio prazo, deixou o mesmo sinal, né, que é a barra de ignição aqui, tá certo? Que é essa barra de reversão, tá? Então, essa semana chegou no alvo da barra, tá, pessoal? Então, gain ou ADM stop. Se corrigir nas próximas semanas, tem entrada aqui a reversão por deriva, vários ativos fazendo reversão por deriva. Enjo 3, pessoal, subindo 14,95, ativo que eu venho recomendando a vocês, não vejo mais entrada aí. Quem está comprado, stop 0,89, tendência de alta, aqui romper TB e pivô. Light 14,69, não teremos nenhum tipo de correção técnica, tá? Aguardar. Metri subiu 14,66, não teremos nenhum tipo de correção técnica agora. Quem pegou foi fundo, que foi 13,70, gain o ADM stop, né? Então aí, os principais destaques de alta dessa semana, né? Nós temos alguns outros. A ZEV daria uma compra para médio prazo aí também, tá? 15% de stop para a reversão. A Azul, que eu comentei para vocês, né? Aqui era entrar com metade da mão, porque o stop estava muito caro. Agora esperar corrigir para entrar com mais metade da mão. Quem comprou para a reversão foi 11,12. Aqui é só operar com metade de mão agora, tá? Tem que aguardar a correção, não tem jeito, subiu muito forte. Portobello, pessoal, que a gente está comprando minhas carteiras semanais, tá? Aqui para ganhar um pivô de reversão. Então aí os maiores destaques de alta dessa semana. Maiores destaques de queda dessa semana do nosso mercado, galera. Ciel 3, né? Ciel 3 já fez um movimento amplo de alta, né? Os trades longos já aconteceram. Nesta região, se deixar um sinal de compra, é compra, pessoal. Maior queda da minha lista, tá? Caiu 10%, 10 cravadinho quase, né? 10,02. Quem tá comprado stop longo 4,60, tá? Então, se deixar um sinal de compra semana nessa região, interessa. O ZIN 5.
O ZIN5 foi a segunda maior queda da minha lista, 8,51, não vejo entrada aí lateral. Estoque caindo 8%, não tem entrada aí, esperar, além de 8%. Profit segue com uns bugzinhos aqui, né? Totalmente lateral, não tem entrada aí para compra nem venda, né? Pecar caindo 7,77, esperar uma correçãozinha da compra, tá? Quem estava comprado para médio prazo já foi ganho ADM. AL 7,36, aguardar aqui, tá? Quem está comprado nesse ativo stop longo é 1,29 ou 1,16. Aqui aguardar uma oportunidade de compra no médio prazo agora, comprados ADM stop, né? BR Foods, o ideal aqui é aguardar uma correção, tá? Mas é um ativo que dá para ficar de olho no curto prazo, tá? Essa barra pode ser uma single bar. Se romper a massa, a barra pode acelerar o movimento de alta. Então, ficar de olho no curto prazo. RRP 7,19, ativo segue aqui bem lateral, né? Se a gente for observar o prazo bem mais longo que o gráfico mensal, que eu vou fazer esse estudo para vocês aqui no YouTube na semana, né? Ativo bem lateral, tá nessa região de suporte há muito tempo. Aqui é baixar o prazo operacional. Enal tá caindo 7%, tendência de baixa, né? Aqui, pessoal, um sinalzão de retomada da tendência de baixa, tá? O stop tá ok. Quem opera LTB é venda de Enal, tá? Perdendo semana, stop na semana. Marfrig, galera, na semana passada aqui deixou um pivô para reversão de tendência e esse pivô falhou, tá? Que era essa barra aqui. Então, falhou o sinal, né? Não vejo nada para se fazer no médio prazo agora. Esperar operar gráfico diário, tá certo? E deixa eu dar uma olhadinha, nós temos aqui CEMIG 3, gráfico semanal. Aguardar, nessa região interessa, tá pessoal? Lá em R$17 interessa a compra para esse ativo, né? O ativo já fez movimento de alta, já deu gain, né? Ecor 3 caiu 6,99, não tem mais operação de compra aí, né? Última entrada aqui a bandeirinha, deu gain já, né? A oportunidade que opera contra a tendência é venda, né? Perdendo em semana, stop máxima desta semana. Estaria habilitado para um trade mais curto contra a tendência principal do ativo, que é uma tendência forte de alta, tá certo? Então aí, principais destaques de queda da semana. E vamos para os ativos solicitados no vídeo da semana passada, né? A NIM não tem entrada nesse ponto, tá? Corrigindo tendência de baixa, que foi operar gráfico diário, eu comentei para vocês aqui no meu fechamento de mercado, que foi aqui ou aqui, né? Curto prazo já deu gain, esperar a correção. Médio prazo não tem entrada aí. Kepler, tendência de baixa, corrigindo, está numa região de alvo, não tem entrada aí, tá? Quem comprou foi no máximo 7,60, tá? E nas próximas semanas, se fizer um ombro cabeça a ombro, interessa para compra. Mas isso vai demorar no mínimo um mês, né? Para ter simetria. Então teria que bater aqui nessa região, ficar lateral, não tem compra aí, já passou, foi compra de gráfico diário, né? Que foi sexta-feira que eu comentei para vocês no meu fechamento de mercado, né? Aí agora só um pivô caro no curto prazo. No semanal não vejo mais possibilidade de entrada para comprar. Marfrig eu comentei e Rani 3 é compra, tá? Rompendo a máxima desta última semana ou da semana anterior. Aqui é um pivô com gift, né? Então, quem opera pivô com gift é bela oportunidade de compra para o ativo no médio prazo. Fechado, galera? Então é isso. Encerrando por aqui para vocês mais um radar de médio prazo. Quero desejar a todos uma ótima semana, uma semana muito importante. Lembrando, segunda-feira, feriado nos Estados Unidos, nós teremos então aqui no Brasil um pregão com volume bem baixo. Nós temos indicadores muito relevantes essa semana no Brasil e nos Estados Unidos e muito relevante, claro, a virada de mês que eu vou fazer para vocês aqui no canal, o estudo de longo prazo, né, que vai estar disponível aqui nesta playlist. Lembrando que o longo prazo dura, o movimento do mercado, né, dura durante meses e semanas. Por isso que é muito importante a gente sempre verificar o longo prazo e, claro, o médio prazo. Fechado? Valeu, um forte abraço, muito obrigado e até mais.